Então, vocês estão vendo aí, pessoal, os slides? Então, né? Sim? Sim, Sim, Então, pessoal, olha, quando vocês escutam essa palavra estatística, onde vocês acham que eu utilizo a estatística? Dê exemplos para mim. Vocês conseguem me dar exemplo de onde a estatística é utilizada? Quando fala essa palavra estatística, onde que vocês acham que você encontra ela? Em que exemplos do dia a dia? Ou onde que você já ouviu falar que cai estatística, que tem estatística? Vocês sabem? setor financeiro, No setor financeiro tem que ter muita estatística, né? Para quando eu for investir estudo um dinheiro, climático, eu tenho que saber como que está o mercado de trabalho, a estatística, né? Tipo, o mercado de trabalho tá bom, tá ruim, fazer o comparativo dos anos anteriores. Falar assim, não, agora tá uma hora boa para eu me arriscar e investir. Não, agora não tá uma hora boa para me arriscar porque a inflação tá alta, tá baixa. Então, fazer essa comparação no mercado financeiro, da bolsa de valores, se está alta, se está baixa, comparar com os meses anteriores, fazer uma extrapolação para ver como que está mais para frente. Eu uso muito estatística, é um local que tem estatística o tempo inteiro. Outros momentos que eu uso estatística, alguém sabe me falar? estudos climáticos também usa. E estudos climáticos, eles fazem uma estatística, né, pessoal? Eles analisam, eles fazem uma suposição de como que vai ser para frente, baseado nos fatores que eles já conhecem, na análise do tempo. E eu posso fazer. A gente tem uma estatística, se eu colocar num gráfico para vocês, temperaturas dos meses por ano. E daí vai em janeiro, fevereiro, tá. Quanto que chove por ano e quais são os meses que mais chovem. Tudo isso é uma análise estatística, tá? Então, dá para fazer em análises climáticas, dá para fazer na bolsa de valores, dá para fazer na análise do dia a dia geral de coisas do dia a dia. Por exemplo, quando eu ligo o Jornal Nacional e ele coloca um gráfico para mim, análise do número de mortes por Covid nos últimos 2 anos. Daí lá tem um gráfico de linha. Tava baixo, daí cresceu, depois tava baixo, cresceu, depois diminuiu de novo, daí veio a segunda onda, cresceu novamente. Quando eu olho para aquele gráfico e vejo aquela análise, que o gráfico ele é o final da estatística, ele é parte da estatística, ele é como se fosse o brinquinho da estatística, porque se eu olhar para ele, ele fica mais bonito, eu consigo identificar o que está acontecendo ali pelo gráfico. Então, o gráfico, ele é o resultado final de uma análise estatística, né? Eu vou pegar dados, eu vou analisar dados, eu vou extrapolar dados, eu vou colocar esses dados num gráfico para eu poder ver e falar assim: nossa, olha, em abril teve o pico do número de mortes por Covid, porque em abril morreu quase 3 mil pessoas. Nossa, lá no passado, lá em novembro, dezembro, estava quase controlado o corona. Olha, no Brasil, as mortes estavam por volta de 200, 300, mas não conseguimos controlar, saímos de casa, não mantemos o distanciamento social e ele estourou. Veio outras cepas, veio cepas mais resistentes, e tudo mais, estourou e agora tá alto, tá começando a cair novamente. Então, tudo isso, pessoal, faz parte da estatística, tá? Olha o que que vem falando no dicionário. O que que é estatística de acordo com o dicionário? Estatística no dicionário fala assim, ó, é a parte da matemática em que se investigam os processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população. Então, é quando eu obtenho dados, eu vou organizar esses dados e vou fazer uma análise desses dados. Então, toda vez que eu faço isso, eu vou obter uma análise estatística. Então, a estatística é a obtenção, organização e análise de dados sobre uma população ou uma coleção de seres quaisquer, e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base nesses dados. Então, se eu obtenho, se eu organizo, se eu faço uma análise, eu posso predizer
eu posso tirar conclusões a respeito dessa população que eu estou analisando. Por exemplo, se eu fizer uma análise dos 2 terceiros anos deste ano do Colégio Helena, que deve ser em torno de 60 alunos, não, menos, 50 alunos que deve ter nas duas turmas, terceiro A, terceiro B. Se eu fizer uma análise, eu vou pegar essa é a minha população, vocês, é a minha população, as pessoas que eu estou trabalhando ali. Se eu analisar e chegar na conclusão de que eu tenho 35 meninas e é, 20 meninos. Então, assim, eu peguei essa população, organizei essas pessoas todas, peguei dados e tudo mais, e analisei esses dados, e eu posso colocar em gráficos e tudo mais, para poder ficar mais nítido para eu passar essas informações para outras pessoas. Então, toda vez que eu pego uma população, eu vou escolher o que eu quero trabalhar com aquela população, vou organizar os meus dados e analiso os meus dados, eu vou ter uma análise estatística, tá? A gente faz isso muito no dia a dia, né? Por exemplo, eu fico contando o número de copos de água que eu bebo por dia, porque a gente tem que beber 3 litros de água. Então, toda vez que eu vou lá, pego lá, tem uma garrafinha de 500 ml. Tomei hoje de manhã, eu tomei uma. Daí eu coloquei lá, marquei um xizinho que eu tomei uma. Hoje eu tomei, vamos supor que eu tomei 5, amanhã 4, 3, depois 5. Daí eu posso organizar esses dados que eu obtive e fazer uma análise. Ah, nossa, na segunda-feira é o dia que eu menos bebo água. Talvez é porque é o dia que estou mais ocupado, que eu tenho que dar aula de matemática, que eu tenho reunião na escola, que eu tenho que ir para o CrossFit, que eu tenho que ir para o Jiu-Jitsu. Então acaba que meu organismo bebe menos água. Ah, nossa, o dia que eu bebo mais água é na quarta-feira. Nossa, quarta-feira eu não dou aula. É o dia que eu não dou aula nem de matemática, nem de química. Quarta-feira eu não tenho outras funções do dia a dia, não preciso ir ao banco, nem nada. Então é um dia que eu estou mais sozinho em casa para descansar, então eu tenho mais tempo para beber água. Então, assim, eu posso juntar dados, posso organizar esses dados e posso analisá-los para chegar em algumas conclusões, tá? Então a gente faz isso no dia a dia, né? De uma forma geral. Alguém aí sabe o que que é IBGE? IBGE. É importante falar do IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é isso? Eu É não lembro. praticamente Isso. isso. Instituto É Brasileiro de quase, né? Geopolítica e Estatística. Vocês devem ter estudado isso aqui junto com a É, aí eu Mária, acertei. né, e tudo mais. Pessoal, esse aqui é um instituto aqui no Brasil que é responsável por análises estatísticas gerais, tá? Então, eles fazem vários estudos estatísticos no Brasil, né? Mas daí eles fazem extrapolações, né? Eles pegam uma amostra da população, por exemplo, eles querem ver agora, né, que está muito em alta. Ah, se as eleições fossem hoje, você votaria no Bolsonaro? Você votaria no Lula? Você votaria num terceiro? Daí direto tem no jornal, né? Ah, se a eleição fosse hoje, de acordo com os brasileiros entrevistados, 60% fala que vota no Lula, 35 fala que vota no Bolsonaro e os outros alguns não quiseram responder, não sei o quê. Então, essas análises eu vou, obtenho os dados, ligo para certas pessoas para fazer a pergunta, organizo esses dados e faço uma análise para chegar na conclusão. O IBGE é um instituto brasileiro que faz muito isso, né? Uma entidade estadual, né? Que gera muito emprego, tá? Para fazer essa parte de análise estatística. Estatístico, quem se forma, tem estatísticos, né? É um curso, né? Estatística. Os estatísticos, eles costumam ganhar muito dinheiro, porque não tem tantos no Brasil, tá? Então aí, para quem gosta dessas coisas de obtenção de dados, organização, análise, é uma profissão interessante, tá? Para se seguir também. Tive um professor de estatística muito bom e ele ganhava um valor bom, porque além de professor, ele trabalhava no IBGE lá de Anápolis e era muito valorizado o cargo dele, tá? Então, para quem gosta de matemática, organizar dados, não sei o que, é uma área bem interessante, tá?
Ah, e aqui, né, também o dicionário fala o que que é pesquisa. Pesquisa é o ato ou efeito de pesquisar, a investigação e estudo minuciosos e sistemáticos com o fim de descobrir fatos relativos a um campo de conhecimento. Eu tenho que pesquisar, né, para ter meus dados estatísticos. Então, por exemplo, quando ligam na minha casa e fazem a pergunta, você quer, sei lá, você prefere assistir Globo ou SBT? Vamos supor, né? Quando ele faz isso, eles vão investigar, eles vão ligar para o máximo de número de pessoas que eles conseguirem, vai fazer uma extrapolação, porque não dá para ligar para todos, né? Para ver que classe que eles querem. Vamos supor que eles querem fazer uma análise só com a classe C. Então, vai ligar só para pessoas deste grupo, qual faixa etária que eles querem atingir. Tem que fazer uma pesquisa e tem que estar de acordo com as coisas que eu quero para ter os melhores resultados possíveis, tá? Então, tudo isso aqui é estatística, tá? Então, aqui tem algumas definições aqui na minha própria fala, eu já comentei com vocês de hoje, mas só para a gente rever essas definições, né? Então, população é o conjunto de tudo que interessa ao estudo de um problema de pesquisa, segundo alguma característica pré-selecionada. Então, se eu quero estudar uma característica dos alunos dos terceiros anos, minha população é os alunos do terceiro ano. Se eu quero saber quem que os brasileiros vão votar na próxima eleição, minha população é a população brasileira, né? E assim por diante. População é a comunidade ali a qual eu estou trabalhando, a qual quero obter alguns dados estatísticos. A amostra é qualquer subconjunto não vazio de uma população, ou seja, qualquer parte não vazia de uma população. A amostra é aquilo que eu te falei, igual o Brasil ele é muito grande. Então, às vezes, para eu fazer uma análise estatística, eu não vou entrevistar todos os brasileiros, mas eu pego uma amostra que pode representar um todo, tá? Uma amostra é um subconjunto, é um conjunto menor, uma quantidade menor de pessoas de uma população. Então, vamos supor que eu esteja sem tempo e eu quero fazer uma pesquisa só com as meninas dos terceiros anos, mas não dá para fazer com todas. Eu pego ali uns 50, 60% das meninas, das mais variadas e tudo mais, e faço a minha pesquisa e extrapolo o resultado. Então, isso aí é uma amostra. Eu peguei uma amostra, não utilizei todas, usei uma pequena parte das meninas da sala para poder fazer a minha pesquisa, tá? A variável tem por característica apresentar uma variabilidade quando são realizadas sucessivas mensurações. A variável é o que eu estou analisando, tá? Por exemplo, a variável eu quero saber a idade dos alunos do terceiro ano. Então, assim, eu tenho minha população, vou pegar minha amostra que eu vou fazer a entrevista, e minha variável é em relação à idade, em relação à cor, em relação a se tem uniforme ou não tem. Essa vai ser, a variável é o que eu escolho, né, para minha pesquisa e para dar continuidade para minha estatística. Pessoal, eu tenho variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Alguém só pelo nome, qualitativo e quantitativo. Vocês sabem qual que é a diferença de qualitativo e quantitativo? Alguém tem uma noção do que possa ser? Não? Qualitativa de qualidade? Qualitativo está relacionado com qualidade e quantitativo está relacionado com quantidade. Então, quando eu vou pegar uma variável quantitativa, eu vou dar números, tá? Eu vou contabilizar. Então, e qualitativo são características que eu não vou contar quantos que usam uma coisa, quantos que usam outra, não. Só numa maneira geral. Então, por exemplo, assim, quero analisar se no terceiro A tem alunos que usam lapiseira. Se eu chegar na conclusão, sim, tem alunos que usam lapiseira, ok, isso é uma quantidade, uma variável qualitativa. Eu falei só sim ou não, tá? Agora, se eu falar assim, ó, sim, tem alunos que usam lapiseira no terceiro A. Dos 28 alunos que tem no terceiro A, 17 usam lapiseiras. Olha, eu contabilizei, né? Eu dei um valor, um caráter numérico. Então, isso aqui eu dei as quantidades, tá? Então, a análise quantitativa, ela é mais profunda, ela me dá mais respostas. A qualitativa não, ela me dá respostas, dá, mas ela não se aprofunda tanto, ela não tem um caráter numérico. A única diferença é isso, tá? A qualitativa, ela fica meio subjetiva, só sim, tem alunos que usam lapiseira, ok.
acaba por aí. Agora, a quantitativa, ela é mais objetiva, ó. É uma avaliação objetiva, ela tem um caráter numérico. Daí eu falo, sim, tem alunos que usam lapiseira. São 17 alunos dentre os 28 que usam lapiseira no terceiro A. Entendeu? Então, essa é diferente. Qualidade e quantidade. Quando eu uso quantidade, a minha variável, ela tá mais embasada, né? Eu dei mais embasamento para minha pesquisa, porque eu contabilizei, tá? Então, aqui só coisas bem básicas, bem lógicas também. Fases de uma pesquisa estatística. Primeiro, eu vou definir o meu problema, né? Eu quero saber qual tema que eu vou nortear minha pesquisa. O que que eu quero pesquisar? É o primeiro ponto. O que que eu vou pesquisar? O que que eu quero analisar? Vamos supor, quero analisar no mês de abril os dias que choveram ou não choveram em Mineiros e o tanto que choveu. Então, definir o que que eu quero trabalhar, o que que eu quero fazer. Daí depois eu vou fazer uma formulação de um plano da coleta de dados. Permite definir qual o melhor instrumento para coletar os dados da pesquisa. No meu caso, eu tenho que descobrir que maneira que eu vou juntar esses dados. Será que eu vou lá na prefeitura e vejo na parte ali do setor do meio ambiente se tem esses dados para eles me passarem ou não, para eu poder analisar ou não? Se eu for analisar os alunos de uma escola infantil que não possuem internet para poder assistir às aulas remotas. Será que eu vou ter que ir na casa de um em um? Será que eu pego esses resultados na escola? Como que vai ser? Então, eu tenho que ver qual que é a melhor maneira de eu... Qual o instrumento que eu vou utilizar para coletar os dados que eu quero. Depois eu coleto os dados, né? Eu vou executar o plano de coleta dos dados com o instrumento proposto. Vou lá, coleto, pego todas as informações e tudo mais. Também eu posso ligar, né? Se eu quiser fazer uma pergunta, sei lá, quantas pessoas e mineiros que praticam basquete? Então eu posso pegar algum número de algumas pessoas bem distribuídas na cidade, fazer uma extrapolação e tudo mais. Então tem tudo isso. Depois eu vou analisar esses dados. Eu tenho os dados na mão, eu vou organizar do maior para o menor e tudo mais e assim obter que com esses resultados em mão eu posso fazer a apresentação dos dados, né? Que eu vou expor esses resultados da pesquisa, normalmente em gráficos, né? Porque o gráfico que me deixa ver, que facilita com que as outras pessoas entendam o que eu quero falar, né? O gráfico, ele é um grande facilitador, por isso que ele é tão utilizado. E a gente entra nos tipos de gráficos que eu tenho, né? Então, eu tenho um gráfico tipo colunas, tá, pessoal? Isso aqui é mais conhecido como um histograma. Então, nas atividades, ele vai vir com o nome histograma, tá? Um histograma é um gráfico de coluninhas. Olha, por exemplo, aqui, este gráfico, só de eu olhar, ele já me passa bastante informações. Olha, aqui em cima está o título, número de acidentes da empresa Fogo e Companhia. Então, ele é uma empresa ali, e ele vai fazer o número de acidentes que acontece nessa empresa. Então, aqui, ó, no eixo Y, ele colocou quantidade de acidentes, e aqui no eixo X, ele colocou o mês e o ano. Então, olha, eu dei só analisar o gráfico. Em janeiro de 2008, 15 foi o número de acidentes, ó, 15 pessoas se acidentaram nessa empresa. Em janeiro de 2009, 10 pessoas se acidentaram. Em janeiro de 2010, 7. Em janeiro de 2011, 3. Daí aconteceu algum problema, provavelmente, nessa empresa. Aqui em janeiro de 2012, foi lá para 20 acidentes. Então, aqui, dá para a pessoa fez essa análise, juntou os dados, provavelmente a própria empresa, né, tem esse controle, colocou em um gráfico, porque através de um gráfico é mais fácil de eu analisar. Então, eu posso olhar esse gráfico e falar assim, obviamente que aconteceu algum problema. Eles estavam conseguindo abaixar o número de acidentes. De repente, o acidente subiu muito. Talvez aqui eles podem tirar algumas medidas para melhorar isso. Talvez eles podem pesquisar e ver, nossa, em janeiro os equipamentos já estavam velhos, desgastados, e isso levou a um maior número de acidentes, então nós precisamos trocar os equipamentos. Talvez de 2011 para 2012 entraram novos trabalhadores na empresa e a empresa não deu
o curso correto para eles trabalharem ali dentro. Então, eles estavam despreparados e por isso se acidentaram mais. Então, assim, através do gráfico, eu consigo analisar com maior facilidade e chegar em conclusões para poder ter um plano de ação. Então, essa empresa vai ter que fazer alguma coisa em relação a esses acidentes que estão muito altos. Então, o gráfico serve para isso. Então, neste caso aqui, é um gráfico de colunas, né? Eu tenho colunas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco colunas. E eu chamo ela de histograma, tá? Eu tenho um muito parecido que é o gráfico de barras, que ao invés de estar em coluna, tá em linhas, ó, tá em barrinhas, em linhas. Então, aqui é a mesma coisa, é o mesmo exemplo do anterior, só que agora ele inverteu, né, a ordem. Tipo, ele colocou a quantidade de acidentes no eixo X e o mês e o ano no eixo Y. Ele só pegou e deitou, né, o gráfico. Mas dá na mesma aqui também, né? Então ele obtém os mesmos dados do que o anterior dessa maneira. Então eu tenho o gráfico de colunas e o gráfico de barras, tá? Eles têm praticamente a mesma função e a mesma facilidade de enxergar ou não os dados, tá? Lembrando que o gráfico de colunas eu também chamo de histograma. Eu tenho gráfico de pizza, né? É como se fosse uma grande pizza aqui. E eu vou colocar, olha, aqui no gráfico de pizza eu representa a porcentagem, tá? Então, olha aqui. No total, né, pessoal, se eu tiver aqui de tudo, eu tô com 100%, né? Então, eu vou dividir. Então, o número de acidentes da empresa Fogo e Companhia. Em janeiro de 2008, ele colocou com esse azul aqui, ó. Eu tive 27,3% dos acidentes, né? Quando eu comparo esses dados. Daí depois, em janeiro de 2009, teve 18, foi caindo, né? Em janeiro de 2010 teve 12,7, em janeiro de 2011 teve 5,5. Daí, de repente, aqui eu olho que em janeiro de 2012, olha, a porcentagem aumentou bastante. Então, por esse gráfico, eu percebo também que a maior quantidade, né, de acidentes que aconteceu por setor de cores, né, foi em janeiro de 2012. Então, é a mesma coisa que outras, são só maneiras diferentes de eu apresentar os meus dados, tá? Aqui tem uma coisa interessante que eu já vou falar para vocês, que vai ter uma questão que pergunta mais ou menos isso, tá? Nas questões lá que eu passei para vocês. Se eu perguntar assim para você, quantos graus em radianos, não, quantos graus do arco circunferência corresponde aos acidentes do ano de 2008, de janeiro de 2008? Então aqui eu venho aqui em janeiro de 2008, que é essa cor aqui. Ele quer saber quantos graus que corresponde, pessoal, a esse arco circunferência aqui, ó. Quantos graus que tem isso aqui? Alguém sabe me responder, mais ou menos? Como que eu ia fazer essa questão? Alguém tem uma ideia, tipo assim, de como que eu conseguiria fazer essa questão? Pessoal, uma circunferência tem quantos graus? Se eu fechar a circunferência inteira aqui, ó, quantos graus que tem uma circunferência? 360. 360. Então, 360 é 100%, né? 100%. Eu quero saber só essa partezinha aqui, ó. Quanto que corresponde a essa partezinha? 100%, vamos ver o número que corresponde a 100%, é o somatório, né? 100% é 27,3 mais 18, mananana. Aqui, olha, como é responsável por 100%, então se eu somar tudo vai ter que dar 100%. Então 360 é o 100%. Só nesse tempo que eu quero aqui, ó, que é em janeiro, os acidentes de janeiro de 2008, corresponde a 27,3%. Então esses 27,3% vai corresponder a quantos graus? Daí eu vou saber quantos graus que representa essa parte aqui do meu arco, da minha arco circunferência, tá? Então, se eu multiplicar aqui bonitinho, vai dar 100x, que é igual a 360 vezes 27,3. Deixa eu fazer aqui rapidão, só pra gente fazer. Aqui é 0, 0, 0. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 7, 42, mais 1, 43, vai 4. 6 vezes 2, 12. 12 mais 4, 16.
3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 vezes 7, 21 vai 2. 3 vezes 2, 6, 7, 8. Aqui eu somo 8, 12 vai 1, 8, 9. Tem uma casa vírgula aqui. Então, deu isso aqui. Depois eu vou dividir por 100, né? Deixa eu colocar aqui 9, 8, 2, 8. O 100 está multiplicando, passa a dividir. Então, vai ser 9, 8, 2, 8, dividido por 100. Eu errei algum detalhezinho. O que eu errei aí, pessoal? 360 vezes 27, 0, 18, vai 1, 35, 40. Não, espera só um pouquinho, eu errei aqui, ó. 36 vezes 7, 42, 43, vai 4, 12, 3, 14, 15, 16. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 2, 6. Enfim, pessoal, não sei se vocês entenderam a lógica. Daí aqui, se eu fizer essa conta, eu chego, por exemplo, que esse valor aqui corresponde. Não, vai estar certo, ó, pessoal. É que eu vou dividir por 100, vou andar duas casas. É porque eu tô querendo fazer em porcentagem, eu tô ficando doido. Vou andar duas casas, 98,28 graus. Então, eu chego aqui na informação que essa quantidade dos graus que eu tenho aqui, ó, esse arco, circunferência que eu tenho aqui, mede aproximadamente 98 graus, tá? Essa partezinha. Então, lá nas atividades vai ter uma questão desse jeito. É dessa maneira que eu posso obter, transformar em graus, em porcentagem e tudo mais no gráfico de pizza. Então, o gráfico de pizza é importante também, eu consigo analisar bem os meus dados e eu posso obter uma resposta em questões de porcentagens, tá? E o gráfico de linha, que ele é muito famoso, muito utilizado. Olha, o gráfico de linha ele é até melhor para eu acho mais simples e o mais fácil de analisar. Que é o mesmo gráfico, né? Quantidade de acidentes pelo mês e o ano. Então a gente percebe, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, e de repente aumentou, né? Então ele é mais fácil de visualizar. É o gráfico que eu mais gosto. Então esses são os gráficos mais importantes. Eu tenho um gráfico de colunas, que é chamado histograma. Eu tenho um gráfico de barras, eu tenho um gráfico de pizzas ou de setores, tá? Ele é chamado gráfico de setores também. E o gráfico de linha, que é esse aqui. Então agora, vamos ver como que pode vir cobrando uma atividade. Uma bem simplesinha. Então aqui é a número 1, ó. Observe o gráfico a seguir. População recenseada e estimada segundo alguns municípios do Pernambuco de 2007. Então, olha aqui, a população e alguns municípios. Então, a gente pode olhar, olha aqui, esse gráfico aqui é um gráfico de barras, né? A gente pode olhar ó, que Abreu e Lima, que é uma cidadezinha uma cidade de Pernambuco, ele chega, em 1 de 2007, ele tinha 92.217 moradores, né? Afogados da Ingazeira tinha 34.047 e assim vai. Então, olha a pergunta, tanto que é simples. Letra A. Qual o município mais populoso? Qual o município que tem mais gente? Pessoal, só olhando pelo gráfico. Qual que tem mais gente? Abreu e Lima. Abreu e Lima. Olha o tanto de gente que tem no Abreu e Lima. E a letra B perguntou qual que é o menos populoso, o que tem menos gente. Pessoal, qual que tem menos gente? Eu vou analisar o gráfico, vou chegar na opção que é Alagoinha. a Lagoinha, olha, tem o menor. Então, o gráfico ele facilita muito. É só eu olhar e fazer uma análise e ver, tirar as minhas próprias conclusões a respeito do gráfico. Então, assim, é fácil mesmo. Tem questões de Enem, que eu coloquei praticamente só questões do Enem, dessas atividades, não dessa semana, na semana que vem vai ter bastante, só que mais questões do Enem. Vocês vão falar assim, nossa, é isso aqui que eles estão pedindo mesmo? Esse tipo de pergunta cai no Enem? Cai, porque é análise de gráfico. Muita gente tem preguiça de olhar para o gráfico e fazer uma análise mais apurada, tá? Mas às vezes são perguntas simples, 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 simples. Essa aqui é uma questão lá da Católica de Brasília, né, do Distrito Federal. Daí ele deu este gráfico aqui e ele pergunta assim, ó, com base exclusivamente dos dados apresentados no gráfico,
quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar este gráfico. Olha, escalada da moeda americana em 2015, né? Então, teve uma valorização, ainda continua, né, sendo muito valorizada a moeda americana, que é o dólar, que hoje tá mais alto que isso, né? Tá para R$ 5 para cima. Então, olha, eu olho aqui em janeiro, o dólar estava 2,68. Em fevereiro, 2,85. Ela foi subindo. Tá. 3,19. Em abril deu uma leve queda. Daí em maio começou a subir de novo. Em junho deu uma leve queda, meio que estabilizou. Em julho subiu. Daí continua subindo. Agosto. Olha, detalhe, isso aqui vai ser muito importante para fazer a questão e não errar, porque ela tem um peguinha. Aqui, ó, nesses, ele tá todo no setembro. Até aqui ele fez de mês em mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e agosto. Quando chegou aqui, ele fez dia 1º de setembro, dia 18 de setembro, dia 22 de setembro, dia 25 de setembro e dia 28 de setembro. Cada um desses aqui é de algum desses dias aqui de setembro, tá? Tem gente que olha e pensa assim, esse aqui é até que é agosto, então esse aqui vai ser setembro, outubro, novembro, e vai chegar como se esse aqui fosse dezembro. Não é, olha, é que tudo corresponde ao mês de setembro, tá? Então vamos ver a primeira. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689. Em dezembro de 2014. Aqui o ano. Pessoal, ele nem. Olha, aqui tá fazendo a cotação do dólar no ano de 2015, né? Escalada da moeda americana em 2015. Ele nem colocou dezembro aqui, que foi só de janeiro a setembro, e também nem é de 2014, é de 2015. Então essa aqui tem que estar errada. Não tá, este gráfico não está falando da escalada do dólar em 2014. Ele está relacionado com o dólar em 2015. Então por isso que essa aqui está totalmente errada. Essa aqui eu não marcaria de maneira nenhuma, tá? Então eu tenho que analisar desde o título de todas as informações que tem no gráfico e tirar minha resposta. Olha a letra B. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em dia 28 de setembro. Então vamos ver aqui. Dia 28 de setembro foi 4,109. Pessoal, esse aqui foi o maior valor deste gráfico? Sim ou não? Não. Eu não escutei, Ulisses, desculpa, eu falei bem na hora. Não. Não, mas olha aqui, tem um número maior, 4,14, ó. Então, maior cotação do dólar neste período que ele trabalhou aqui foi dia 22 de setembro, não foi dia 28, por pouco. Então, também não. Então, a letra B está errada. Já tirei duas, já vai aumentando a minha chance de acertar. A letra C, a função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo representado no gráfico. Então, assim, pessoal, se eu fizesse de uma forma geral, ela seria crescente, sim. Mas ela é crescente o tempo inteiro? Se eu analisar essa linha, né, que é um gráfico de linhas, se eu analisar ele do início ao fim, ele cresceu o tempo todo? Não. Não, Não. olha, tem uns momentos que ele dá uma queda, né? Aqui ele deu uma queda, aqui ele deu uma queda. Só aqui ele deu uma queda também, ó, então ele teve 3 momentos de queda. Então ele não é crescente o tempo inteiro, ele teve 3 momentos de queda. Então não é um gráfico totalmente crescente. A função pode até que representar, mas só que não é o tempo inteiro crescente, tá? Então por isso que essa questão aqui está errada também. Ela tem uns momentozinhos de queda, não é o tempo todo crescente. Então vamos lá. D. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor do que de 1 centavo de real. Então vamos lá. Ele comparou maio e março. Então vamos pegar aqui, deixa eu pegar até de outra cor. Maio. Cadê maio? Maio e março. Ele quer saber a diferença entre esses dois aqui. Ele falou que deu menos que 1 centavo. Então vamos fazer a diferença dos dois. É 3,192 menos
3,187. Vamos diminuir isso aqui. Não consigo diminuir 2 de 7, que ele é menor. Vou pegar a emprestada do 9 aqui. Vai ficar 12 menos 7, que é 5. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. E 3 menos 3, 0. Então, olha aqui, ficou 0,005. 1 centavo seria de 0,1. Então, ele falou que é menor. 0,005 é menor que 0,1? É. Então essa é a resposta certa, tá? A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e março foi menor do que de 1 centavo de real. Foi 0,005. Foi muito próximo do outro, né? Então essa aqui é a alternativa correta. E ele falou que em 15 de agosto o valor da moeda foi menor que 3,629. Então, olha um detalhe aqui. Se eu olhar para agosto inteiro, mês de agosto inteiro, a moeda foi 3,629. Pessoal, ele falou dia 15 de agosto, ele colocou um dia bem específico. O gráfico não deu informação para o dia 15 de agosto, ele deu uma média para o mês de agosto inteiro. Então, não poderia afirmar isso aqui, tá? Então, essa aqui também estaria descartada, porque o gráfico não me deu essas informações. Então, é assim que eu faço uma atividade de estatística, tá? Eles vão dar os gráficos e eu vou analisar, vou destruir, vou dissecar este gráfico para ter todas as informações possíveis e acertar a questão. Costumam ser questões muito simples, muito simples. É só ter concentração que dá para fazer de uma maneira bem simples e bem rápida, tá?